Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante sobre recomeço. É sobre como reerguer algo sagrado quando tudo em volta está em ruínas. Uma lição poderosa sobre reconstruir o que é mais importante, apesar das circunstâncias. Bom, vamos começar por aqui porque a chave de toda a nossa análise está nessa frase do livro de Esdras. Presta atenção. Apesar do medo, o medo não era uma coisinha pequena, não. Era real, era palpável, tinha inimigo por todo lado. E mesmo assim, a primeiríssima coisa que eles fazem é construir o altar. Isso já diz tudo sobre a prioridade e a coragem que esse ato exigiu. Para a gente entender o peso dessa decisão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos dar uma olhada no cenário em que essa reconstrução acontece. Pensa nisso. Um altar sendo erguido, literalmente, sobre os escombros de uma nação e de uma identidade. Olha, o contexto histórico aqui é tudo. 70 anos de exílio na Babilônia. São quase 3 gerações, né? Então, quando Ciro o Grande, da Pérsia, libera o povo para voltar, não é uma volta triunfal, cheia de glória. É um grupo pequeno, frágil, voltando para uma cidade em ruínas que a maioria deles nem conhecia. E quando a gente fala em ruínas, é pra valer. A lista é devastadora. Sem muros, o que significa zero segurança. O templo, que era o centro da vida deles, estava no chão, sem altar. A própria identidade do povo estava abalada e os recursos eram quase nenhuns. É um cenário de desolação total. A pergunta é, como se começa a reconstruir a partir do nada? E aqui está o pulo do gato. Por que o altar? Por que não levantar os muros para ter segurança primeiro? Ou construir as casas? Porque o altar, como a gente vê aqui, era o centro de tudo. Era o símbolo da aliança, da comunhão com Deus. Construir o altar em primeiro lugar foi uma declaração de prioridades muito poderosa. A busca por Deus vem antes da estrutura, vem antes até da segurança física. Essa decisão aqui foi talvez a mais corajosa de todas. Pensa bem, depois de décadas vivendo numa cultura totalmente diferente, eles poderiam ter, modernizado a fé, misturado com outras práticas, mas não. A escolha foi voltar para o texto fundamental. Foi um ato de resistência espiritual, uma decisão consciente de ser fiel à palavra, mesmo no meio do caos. A reconstrução deles estava ancorada na fidelidade ao texto. Agora, o que torna essa história ainda mais incrível é que ela não é um evento isolado. O que a gente vê em Esdras, na verdade, faz parte de um padrão muito maior, sabe? Um ciclo de reconstrução que se repete em vários momentos cruciais da história bíblica. A fonte que a gente analisou destaca 5 grandes momentos em que o altar precisou ser reconstruído do zero, com Noé, Abraão, Moisés, Elias e, claro, com os exilados que a gente está falando. Cada um deles, à sua maneira, encarou um mundo quebrado. E em todos os casos, a primeira resposta foi a mesma: levantar um altar. E aqui está o fio que conecta todas essas histórias. Em nenhum desses casos, a reconstrução aconteceu num tempo de paz, de prosperidade, muito pelo contrário. Foi sempre contra a maré, em cenários de hostilidade, de escassez ou de um profundo colapso espiritual. Vamos ver o primeiro exemplo, Noé. O mundo tinha acabado de ser destruído. Imagina só o trauma, o medo do futuro, os recursos limitadíssimos. E ainda assim, a primeira coisa que ele faz ao pisar em terra firme é construir um altar. Depois vem Abraão. Ele não tinha uma terra para chamar de sua. Era um peregrino, um estrangeiro, enfrentando fome e insegurança, e mesmo assim, por onde ele passava, ele ia erguendo altares. Era a forma dele marcar sua jornada de fé no meio da incerteza. Já com Moisés, a crise era interna. O povo tinha se voltado para a idolatria. Ele mesmo se sentiu um fracasso como líder e ainda tinha a ira de Deus para lidar. E o que ele faz? Reconstrói o altar como um ato de intercessão, de busca por perdão e um novo começo. O caso de Elias é de confronto direto. Um rei perverso, uma rainha perseguidora, anos de seca, o povo estava completamente dividido, o altar de Deus estava em ruínas, e mesmo assim Elias o reconstrói no Monte Carmelo como um desafio público cara a cara com o poder da idolatria. E isso tudo nos traz de volta para os exilados. Cidade destruída, poucos recursos, inimigos cercando, medo constante, moral lá no chão. Era o cenário mais desolador que se pode imaginar. E mesmo assim, apesar de tudo isso, eles reconstruíram o altar. Então, a gente chega na grande pergunta: como eles conseguiram? Como é possível reconstruir alguma coisa no meio do caos total? Ao observar esse padrão, a história de Esdras nos revela alguns segredos, algumas chaves para essa reconstrução tão improvável.
O texto nos dá 3 pistas fundamentais. Primeiro, unidade. Ele diz que o povo se reuniu como um só homem. A força do coletivo superou a fraqueza de cada um. Segundo, liderança disposta. Líderes como Jesuá e Zorobabel não ficaram esperando. Eles deram o primeiro passo e inspiraram os outros. E terceiro, e talvez o mais importante, vontade de superar. A frase, apesar do medo, construíram, mostra uma decisão consciente de agir. Coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. E isso, claro, leva a gente da história coletiva daquele povo para uma reflexão mais pessoal. O que a reconstrução de um altar antigo, no meio de ruínas, pode nos ensinar hoje sobre os nossos próprios recomeços? Essa imagem aqui resume a ideia central de tudo. No meio de um mundo em pedaços, a fundação para qualquer recomeço sólido foi essa. A fidelidade ao texto, voltar ao que estava escrito. A palavra foi o alicerce firme sobre o qual o altar pôde ser reerguido. E esse é um princípio que vale para qualquer reconstrução. No fim das contas, a história deles nos deixa com essa pergunta. O padrão que a gente viu mostra que a reconstrução é sempre possível apesar de qualquer circunstância. A única questão que fica no ar é: o que hoje impede a reconstrução do nosso altar?